João, capítulo 3, a partir do verso 16, que nos diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem nele crê, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Senhor, está diante de nós a tua bendita e santa palavra, escrita pelo apóstolo João, e que nos traz uma grande revelação do seu amor, da sua obra e do seu propósito para a humanidade. Senhor, fale a esse coração que está me ouvindo agora, e apenas não me ouvindo, mas está também ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo ao Senhor. Tirou um momento, essa família, que está agora em casa, alguém que está no seu trabalho, para ouvir uma palavra de Deus, e ela está aqui diante de nós, e nós oramos em nome de Jesus, e pedimos: fala conosco, Pai. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você esses 6 versículos, melhor dizendo, do Evangelho de João. Só o Evangelho de João nos traz essas palavras. Curiosamente, o apóstolo João foi o discípulo mais próximo, o mais próximo apóstolo de Jesus. E ele foi o último a escrever o Evangelho. Seu Evangelho, ele é o último entre os 4 evangelistas. E é interessante que ele relata muitas conversas de Jesus, a intimidade do Senhor. Ele revela uma proximidade do Senhor. E aqui no capítulo 3, o evangelista João está descrevendo um encontro de um homem com Jesus. Nicodemos, um judeu, um homem religioso, um homem importante, um líder religioso, mas a sua religião não foi suficiente para salvá-lo. Um homem que, diz o versículo 1, capítulo 3, você pode conferir depois na sua Bíblia, que ele é um fariseu, um homem dedicado ao cumprimento da lei do Senhor, um líder religioso entre os judeus, que foi conversar com Jesus à noite, querendo saber as coisas concernentes à vida eterna. E é interessante que a conversa vai se desenrolando e Jesus vai explicando para ele, para Nicodemos, várias verdades, como uma delas, que se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. É a doutrina do novo nascimento. Jesus, ele ensina a Nicodemos que para alguém entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. E o que eu entendo aqui, o evangelista João está querendo dizer, que as pessoas não entrarão no reino de Deus, não entrarão na presença de Deus de qualquer maneira. É pregado na cultura, na nossa cultura, é muito comum ouvirmos dizer assim: todo mundo vai para o céu, todo mundo é filho de Deus, todo mundo, pode fazer o que for, que é filho de Deus. Mas ao olharmos para a palavra, vemos que Jesus fala: se a pessoa não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Ou seja,
Se a pessoa não tomar um comportamento, não tiver uma mudança de vida, não tomar uma decisão, ele não entrará no reino de Deus. No capítulo 1, verso 12, João ele diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando passamos a crer em Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Ou seja, nem todo mundo é filho de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo. E esse nascimento não é como Nicodemos pensava, um nascimento de voltar à barriga da mãe, mas é um nascimento espiritual, é morrer para a velha vida, é morrer para velhos sentimentos, velhas práticas, velhas atitudes que tínhamos e nascer para uma nova vida em Deus. É um nascimento em Deus. Por isso que Jesus vai dizer, é um nascer no Espírito, ou seja, é um nascimento proveniente do Senhor, é nascer para novas coisas. E é interessante que a conversa ela se desenrola e Jesus ele vai dizer a Nicodemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira, Deus amou a humanidade, as pessoas sem distinção. Jesus ele perdoou o ladrão na cruz, um homem que furtava provavelmente, um homem que cometeu vários delitos, ou homicídios, não sei ao certo, mas era um homem que não merecia salvação aos nossos olhos, mas Jesus o perdoou. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus, ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ele deu o seu filho, ele entregou o seu melhor, o seu único filho, para que morresse, para que padecesse naquela cruz. Deus Pai, ele entrega o Filho, ele permite o Filho vir à terra, nascer de uma mulher, de Maria, e passar todo o sofrimento, todo o percalço aqui na terra para demonstrar amor pela humanidade. E uma das coisas que o homem não consegue fazer sozinho, salvar-se. É impossível conseguir a salvação por seu próprio esforço, por seu próprio mérito. É impossível conseguir a salvação por sua força pessoal. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 2, verso 8, somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. E a palavra ela vai dizer que Deus amou o mundo e enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, não se perca, não se corrompa, mas tenha a vida eterna. Nessa pandemia você parou para pensar na vida eterna? Nessa pandemia você tirou tempo para pensar que a sua vida ela vai ter uma duração eterna? Você já tirou tempo para pensar? Porque muitas vezes eu entendo que muitas pessoas vão sair dessa pandemia sem mudar nada. Muitas pessoas vão sair dessa pandemia até se lamentando porque a pandemia acabou. Porque tem um benefício talvez do governo, aconteceu tal coisa, os preços de alguma coisa talvez abaixaram. Mas você e eu precisamos tirar um tempo para entender que Jesus morreu. Perceba aqui que Deus entregou seu Filho para que o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está falando de nada material, não está falando de nada terreno, está falando de vida eterna. E no capítulo 17 de João, versículo 3, o próprio Senhor Jesus vai dizer que a vida eterna é essa: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste ao mundo. A vida eterna, entende, na nossa visão bíblica, não é apenas algo para quando eu morrer. A Bíblia está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus, algo possível hoje, nós começarmos a conhecer a Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A vida eterna, ela deve estar na minha mente. Eu devo viver em função da vida eterna. Mas nós muitas vezes estamos tão focados nas coisas materiais. Muitas pessoas elas estão atrás de Deus apenas buscando uma cura, uma resposta, uma profecia. Estão atrás de Deus buscando uma bênção, uma porta aberta, um casamento.
Tudo bem, eu entendo. E é bom buscarmos em Deus. Mas o propósito maior de Deus para a humanidade não é te dar coisas terrenas, mas é te dar vida eterna, é te dar salvação, é te livrar do sofrimento eterno. Porque ao olharmos para a Bíblia, e apesar de a gente não desejar o castigo para ninguém, de forma alguma, nós não desejamos o inferno para ninguém. Eu não desejo o inferno nem para um inimigo, mas o inferno é real. A perdição é real, a condenação é real. E aí a gente pensa, então é Deus que vai condenar, Deus que vai lançar. Não, olha, vamos olhar a Bíblia. A Bíblia fala que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. O propósito de Deus em enviar Jesus Cristo não foi para condenar o mundo, foi para salvar, foi para mostrar o caminho, foi para mostrar a direção, e o caminho é Jesus, não é uma religião. O caminho não é uma igreja, o caminho é o Senhor Jesus. Se alguém te disse que uma igreja vai te levar para o céu, está equivocado. Nenhuma igreja é capaz por si só de levar o homem ao céu, mas Jesus sim pode nos levar ao céu. Ele estabeleceu a igreja, mas não há uma igreja que possa te levar ao céu. Foi Jesus que morreu na cruz. Se disséssemos que uma igreja pode levar o homem para o céu, seria desnecessária a morte do Senhor na cruz do Calvário. Era só Ele criar a igreja e iríamos para o céu. Mas não, Jesus diz, eu estabeleci a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram com ela, mas a salvação em Cristo, a salvação no Senhor. E ele diz aqui, o evangelista João, que ele não veio para condenar o mundo, pelo contrário, João escreve muito sobre o amor, sobre a graça. E ele vai dizer, mas ele veio para salvá-lo. Deus enviou Jesus para salvar o mundo da sua arrogância, salvar o mundo das injustiças, salvar o mundo do pecado, salvar o mundo do seu egoísmo, salvar o mundo do rancor, da ira, dos seus erros. Jesus ele veio para nos tornar novas pessoas, pela graça de Deus, por uma ação do Espírito Santo, porque sozinhos não conseguimos. Mas olha bem o versículo 18, preste bem atenção quando ele diz, não há condenação alguma para quem crê em Jesus. Não há condenação para quem crê em Jesus. E aí, se podemos olhar aqui, esse crer, dá a impressão que nós saímos na rua, todo mundo vai dizer, eu creio em Jesus. Mas não é um crer somente dizer, eu creio. É crer no sentido de obedecer. Quantas pessoas dizem que creem em Jesus, mas não obedecem o que Ele fala? Será que essa pessoa crê? Quando cremos, nós então obedecemos tudo que essa pessoa fala. Quando um pai fala para um filho, filho, pode pular de tal lugar, e o filho pula, é porque ele acreditou. E ele acreditou e obedeceu. Crer que não te leva à obediência não é crer. É uma fé vazia. A fé te leva à obediência. E é onde nós encontramos muitas pessoas que acham que estão salvas porque dizem crer, mas estão perdidas porque não obedecem. Não obedecem a palavra, não é obedecer apenas um líder, não obedece a palavra de Deus. E Mateus 7 vai dizer que muitos chegarão naquele dia dizendo, Senhor, em Teu nome eu fiz milagres, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome, Senhor, e Ele vai dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais o pecado ou a iniquidade. O que aquela pessoa está dizendo? Ela era uma pessoa que professava Jesus, acreditava, entre aspas, mas não obedecia. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus e entende que crer é obedecer, aquele que crê e obedece ao Senhor não será condenado. Mas quem não crê nele, ou seja, em Jesus, e a salvação só é possível através da pessoa de Jesus, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Quem condenou não foi Deus. O ser humano se autocondena quando ele abandona Jesus, quando ele decide por si só não crer e não obedecer a Jesus. Muitas das nossas colheitas, muitas coisas que nós recebemos na nossa vida, não são Deus. Não é vida de Deus e não é nem o diabo. São colheitas, são escolhas, são decisões nossas.
Nós não podemos terceirizar a culpa, jogando a culpa para Deus ou para o diabo, porque o diabo também existe. Mas muitas das nossas colheitas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, são plantações que fizemos. São atitudes nossas que desencadearam uma colheita lá na frente. E a Bíblia está dizendo que aqueles que serão condenados são pessoas que escolheram não crer, não obedecer o Senhor Jesus. Jesus, ele veio e ensinou, e a palavra está aqui para nós. Hoje, é muito prático você ouvir a palavra de Deus numa rede social, né, no Google, no YouTube. Tem a palavra de Deus está sendo disseminada. Há tantas linguagens da Bíblia, traduções da Bíblia, mas o homem ele anda pelo seu achismo. Muitas vezes a gente anda assim, eu acho que todo mundo vai para o céu, eu acho que todo mundo é filho de Deus. O que a Bíblia acha? Naquele dia Deus não vai te perguntar o que você achava, Deus vai perguntar o que você obedeceu. E nós temos então que olhar para a palavra de Deus e ver que o propósito de Deus não é um Deus vingativo, castigador, mas Ele é um Deus justo. Deus não vai querer, Ele não vai forçar ninguém a entrar no céu. Uma pessoa que o recusou, uma pessoa que não quis, aqui na terra, não será obrigada a passar a eternidade com Deus. A eternidade começa aqui, por decisões que tomamos hoje. A vida eterna, ela já começa aqui. E a condenação eterna também começa aqui, porque a Bíblia diz que serão condenados aqueles que não creram no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. Olha o que é a condenação: que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. A luz é o próprio Senhor Jesus, que no Evangelho de João capítulo 12 ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim não anda em trevas. Mas o ser humano, ele tem uma balança, né? E ele olha muitas vezes os seus atos, as suas práticas. O pecado ele gera prazer, o pecado ele gera satisfação, o pecado ele gera às vezes, ele te dá poder, te dá status. O pecado muitas vezes ele te dá amizades, o pecado te dá influência muitas vezes. Servir a Deus muitas vezes é andar na contramão, muitas vezes é sair no prejuízo. Servir a Deus muitas vezes é ouvir palavras que você não quer, ficar quieto, esperando que Deus ele age a seu favor. Servir a Deus é andar contra a maré. Servir a Deus é agir na contramão do mundo, é orar por quem te amaldiçoa, é abençoar quem te amaldiçoa, é amar o inimigo. Servir com Deus é isso. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão, ou seja, as suas velhas obras, porque seus atos eram mal. E quem pratica o mal odeia a luz. A luz ela traz repulsa por quem pratica o mal. Quem anda em trevas, quando vê a luz, ele se incomoda. A luz é indigesta. A luz ela traz incômodo porque ela revela o pecado. A luz ela revela o que está errado. A luz ela revela o que está encoberto. E a luz de Cristo na nossa vida, ela revela todas as nossas podridões. A luz de Cristo na nossa vida, ela revela o que está encoberto. Nada está oculto diante do Senhor. Por isso os seres humanos, muitas vezes eles querem ficar nas trevas, porque nas trevas o que ele faz de errado ninguém vê. Mas é um Deus que sonda todas as coisas. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu tenho uma boa notícia. Por mais pecador que você seja, e eu seja, e nós somos, falhamos. O maior pecado é não reconhecermos que somos pecadores. O maior pecado é acharmos que não precisamos de ajuda de Deus. O maior pecado é ficarmos na nossa relutância e achando que não precisamos da graça de Deus. O maior erro é achar que o nosso pecado é menor do que o do outro. Não há pecado menor ou maior. Há pecado com consequências maiores ou menores, mas o pecado ele é tão danoso, ele é tão destrutivo, que todo pecado ele pode te destruir.
E a Bíblia vai dizer aqui que quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima dela, mas quem pratica a verdade. Percebe que quem anda na luz, ele não anda em mentira, ele anda com a verdade. Quem anda na escuridão, ele vive uma mentira. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quem anda na vontade de Deus e na verdade, ele não tem vida encoberta. Quem anda na vontade de Deus e na verdade, ele não tem nada que esconder. A sua vida é uma transparência, porque ele passou por um processo de mudança por Deus. Ele nasceu de novo, ele recebeu Jesus, ele começou a crer e obedecer, e a sua vida passou a ser transformada. Então entenda uma coisa, a Bíblia é muito clara em dizer que haverá uma condenação, e haverá também a salvação. De que lado você está? Qual tem sido a sua decisão? Eu quero ser salvo. Todo mundo quer ser salvo. Você coloca uma pessoa no meio do mar e joga e passa um barco, todo mundo quer subir no barco. Mas esse barco, ele exige de nós mudança de vida. O barco exige de nós compromisso. O barco exige de nós abdicação. O barco exige de nós renúncia. O barco, para entrarmos no barco, exige de nós esforçarmos, não porque a salvação seja por nossa força, mas há uma resposta a essa salvação. Há um padrão de Deus estabelecido, que se chama santidade. E nós não podemos negociar as bases bíblicas, querendo agradar a você apenas. Eu não posso trair o que está na Bíblia, querendo te agradar, fazer costas no seu ouvido, sem dizer para você que você precisa nascer de novo, e nós precisamos viver uma nova vida, que o Evangelho é uma contraproposta de vida. Não é possível agradar a Deus e viver para os prazeres, você vai perder o tempo, mas viver com Deus é o melhor. Escolha o caminho da salvação. Em Deuteronômio a palavra de Deus diz: eis que põe diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Usando as palavras de João, o caminho da salvação e da condenação. E Deus ainda diz: escolha o caminho da vida. Deus, ele aconselha: escolha a salvação, escolha a vida. Por incrível que pareça, muitas vezes o ser humano, ele vai retardando as suas escolhas, ele vai jogando para frente as suas decisões, ele vai prorrogando como se ele tivesse controle sobre a vida, como se ele tivesse controle sobre o tempo, e ele vai postergando, ele vai adiando, ele vai deixando para amanhã decisões que precisam ser tomadas hoje. Ele vai jogando, para o fim da pandemia eu vou fazer. Não, é agora, é já, é hoje. Decida-se por Cristo, decida-se pelo padrão de Cristo, decida-se em viver como agrada a Cristo. Não é viver de acordo com os dogmas de uma igreja, não é isso não. É viver de acordo com as verdades bíblicas, explanadas nas Sagradas Escrituras. E eu e você, nós temos capacidade dada por Deus para entendermos pelo Espírito Santo o que precisamos fazer. Se há alguma condenação na sua mente, entenda que ela não é de Deus, mas ela é a tua própria mente te acusando, porque nós temos uma consciência moral de sabermos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos, até uma criança sabe quando fez uma atitude errada. A criança fica lá encolhida, quieta, sabe que fez errado, não precisa o pai falar nada. E nós temos uma consciência moral do que é certo e do que é errado. Se o caminho que estamos trilhando hoje está nos direcionando ao céu ou ao oposto do céu, que nós sabemos onde é. Eu não quero te iludir dizendo que todo caminho leva a Deus, isso é mentira. Biblicamente falando, se você tem a Bíblia como sua verdade máxima, como as Sagradas Escrituras, não é todo caminho que leva a Deus. Há um só caminho que leva a Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não dará a sua glória a mais ninguém. O único caminho e maravilhoso caminho
é Jesus. Hoje é a hora de você encontrar-se com esse caminho. Hoje é o momento de você acertar sua vida. Talvez você é um religioso, talvez você é até mesmo um cristão, mas talvez a sua vida está precisando viver uma nova direção, novas atitudes, novos pensamentos, mudar sua fala, mudar seu jeito. Essa mudança começa dizendo: Senhor, pode fazer a obra em minha vida. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Não é nenhum líder que vai impor nenhuma mudança para você, porque Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta de práticas, de atos, de vícios, é a verdade, que se chama Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, e que você entenda que Deus amou a você, a humanidade de tal maneira, Ele foi tão corajoso, que Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz. E como diz uma canção que eu gosto muito, ela diz: vai valer a pena. Vai valer a pena quando, no apagar das luzes, o Senhor recolher os salvos, o Senhor olhar o sacrifício de Cristo, toda a dor, todo o caminho doloroso, e olhar também a multidão de salvos que estarão com vestes brancas, louvando e dizendo: digno é o Cordeiro de toda a honra e toda a glória. Vai valer a pena, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Por mais que a humanidade esteja surda à voz de Deus, por mais que a humanidade esteja afundada no pecado, por mais que o ser humano ele fica dando jeitinho, por mais que o ser humano ele fica tentando justificar: eu faço isso porque tal fulano também faz. Vai haver uma multidão de lavados e remidos pelo sangue, uma multidão de salvos, de santos em Deus, que estarão dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E eu quero estar no meio dessa multidão, eu quero que você também esteja no meio dessa multidão. Feche os seus olhos onde você está e fale com Deus, fale com esse Jesus, se entregue a Ele. Nunca é tarde, nunca é demorado, hoje é o tempo, hoje é o dia. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, diante daquele que morreu por nós, diante daquele que pagou um preço de cruz, um preço altíssimo. Nós estamos na Tua presença. Venha a esse lar agora, Senhor. Talvez o Teu filho, a Tua filha, esse homem, essa mulher, esse jovem, estão distantes da Tua presença, estão distantes do Senhor. O seu coração precisa de um toque de Deus. Vem nessa noite, Espírito Santo, traga-o de novo à Tua presença, que ele possa experimentar um novo nascimento, que ele possa experimentar uma nova vida em Cristo, novos valores, novas metas, novos objetivos, novos sonhos, nova vida, um novo casamento, um novo ambiente de trabalho. Senhor, uma nova maneira de agir com o seu patrão, com os seus funcionários, uma nova maneira de agir com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, uma nova maneira de agir, Senhor, em todos os sentidos da vida. Senhor, implanta, Senhor, as Tuas verdades. Aquele que anda com o Senhor anda na luz, anda na verdade, não tem o que esconder, porque a luz, Senhor, ela revela todas as coisas. Se porventura essa pessoa está presa a algum vício, a algum pecado que ela não consegue se libertar, Espírito Santo vem nessa noite convencendo, transformando, tocando esse coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.